te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje é dia 28 de abril, sexta-feira. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo de número 114. Salmo de número 114. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início. Enquanto isso, você pode ir compartilhando, essa mensagem, compartilhando aí esse vídeo com outras pessoas para que possam acompanhar conosco e juntos possamos então refletir na bendita palavra do Senhor, tá bom? Dê o seu like, seu joinha, muito importante a sua participação para que possamos alavancar então o nosso canal, ok? Mais alguns instantes e já damos início. Deixar esse versículo para vocês nessa manhã. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que Deus abençoe a sua vida em todo esse dia, todos os dias da sua vida, e que te sustente nas suas mãos. Vamos começar então a nossa reflexão. Salmo 114. Muito bem. Queridos, o Salmo 114 é um cântico de louvor. Cântico de louvor a Deus que celebra seu poder e a sua soberania. O Salmo ele começa lembrando o tempo em que Deus conduziu os israelitas para fora do Egito, declarando que transformou o mar em terra seca e fez as montanhas saltarem como carneiros. Então o escritor descreve a resposta da natureza ao poder de Deus, declarando que o mar fugiu e as montanhas tremeram na presença do Senhor. Ao longo do salmo, o escritor enfatiza a grandeza e a majestade de Deus. E esse salmo está inserido justamente dentro do contexto em que o povo justamente estava saindo do Egito. Está lá dentro do contexto de Josué capítulo 4, quando eles então chegam à terra prometida e Deus pede a Josué que mande 10 espias, para que possa espiar a terra. Aliás, 12 espias para que pudesse espiar a terra e depois então falar ao povo. Ok? Então, um dos temas-chave do Salmo 114 é a ideia do poder de Deus sobre a natureza. O salmista fala da capacidade
justamente de Deus de controlar os elementos do mundo natural, declarando que ele pode transformar o mar em terra seca e fazer as montanhas saltarem como carneiros. Acabamos de falar a respeito disso. Ele também fala da resposta da natureza ao poder de Deus, descrevendo como o mar fugiu e as montanhas tremeram na presença do Senhor. Então, esse tema, né, do poder de Deus sobre a natureza nos lembra que Deus não é apenas o criador de todas as coisas, mas é também o governante, o sustentador de todas as coisas. E ainda que seu poder e autoridade se estendem sobre toda a criação, tudo está debaixo justamente do seu poder, né, da sua autoridade. Outro tema importante do Salmo 114 é a ideia da libertação de Deus para o seu povo. O salmista recorda o tempo em que Deus conduziu os israelitas para fora do Egito e fala dos milagres que Deus realizou para libertá-los de lá. Ele também fala da alegria e celebração que acompanharam a sua libertação da escravidão, declarando que as montanhas saltavam como carneiros e as colinas como cordeiros. Tá? Então, esse tema de libertação nos lembra justamente que Deus é um Deus de salvação e que tem o poder de nos livrar de toda e de qualquer situação, principalmente a pior delas, que é a escravidão do pecado. E, finalmente, o Salmo 114 é um chamado para adorar e louvar a Deus, né? O salmista declara que a terra treme na presença do Senhor e convida todas as pessoas a tremerem diante dele, né? A tremerem. Ele encoraja os seus leitores a se juntarem ao cântico de louvor a Deus, declarando que é Ele quem transforma as rochas em poças d'água e a pederneira em fontes d'água. Então, esse tema de adoração e de louvor nos lembra que nosso objetivo final, como crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem nele, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, então, o nosso objetivo final é honrar e glorificar a Deus e declarar a sua grandeza a todo mundo, a todas as pessoas, para que eles tomem conhecimento do Deus vivo e poderoso que nós servimos. Tá? Muito bem. Tendo feito esses comentários, então, dado essa introdução, nós vamos começar a ler o texto bíblico, tá? Onde ele começa nos dizendo o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o seu domínio. Então Israel se tornou o seu domínio, né? Essa sessão de abertura do texto aqui lembra justamente a questão do Êxodo, quando Israel então saiu do Egito e todas as consequências a partir disso. Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o domínio de Deus, ou seja, Israel é o lugar santo onde Deus governa. Então Judá provavelmente representa todo Israel aqui. A terra de Judá se tornou o santuário de Deus, ele diz. Então provavelmente representa todo Israel aqui, o que faria sentido se, como muitos estudiosos pensam, esse salmo vem então justamente quando nós vemos essa questão de Josué, então enviando os espias e falando sobre a terra, que era uma terra que emanava leite e mel, e uma terra que precisaria ser conquistada, mas que Deus já havia entregue todos os habitantes dela nas mãos do povo de Israel. Descrever o Egito como um povo de língua estranha apoia ainda mais alto, né, ou mais essa questão. Judá tinha recentemente habitado entre outro povo que falava uma língua desconhecida. E aqui ele menciona justamente esse fato, ele vai falar a respeito disso, sobre o fato de que, então, Israel, né, tinha provavelmente estava descrevendo essa estranha língua, né,
dos egípcios aqui. Tá? Versículo 3. O Mar Vermelho viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Nós temos duas situações claras aqui do texto bíblico, falando sobre, primeiramente, o Mar Vermelho que se abriu para que o povo pudesse passar a pé enxuto, e posteriormente, com Josué, nós vimos duas situações em que o Rio Jordão também se abre, as águas recuam e eles passam também a pé enxuto. Tá? Então, nós vemos aí duas situações. Ele fala ainda no versículo 4 que os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. As montanhas podem se referir justamente à chegada de Deus ao Sinai. Né? Os elementos aqui naturais são personificados, como se o mar, o rio, as montanhas estivessem todos aterrorizados pelo Senhor. Né? O Senhor, então, tendo domínio sobre todos eles. O que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? Que aconteceu ao Rio Jordão para que se recuasse? Então são perguntas que são feitas, né, de uma forma que figurada para o Mar Vermelho e para o Rio Jordão. Por que aos montes saltaram como carneiros? Por que as colinas saltaram como cordeiros? Né? Então essa imagem aqui ela é projetada para mostrar o poder absoluto que Deus tem sobre toda a sua criação, sobre toda a natureza. Então ele fala sobre os montes aqui, sobre os carneiros, sobre as colinas, sobre os cordeiros. Ele fala aqui, né, sobre situações bem claras da natureza, do dia a dia, e demonstrando que Deus tem um poder absoluto sobre tudo aquilo que ele criou. Estremeça a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Então, a terceira sessão aqui continua justamente a falar do poder de Deus sobre o mundo. Trema, ó terra, né? Estremeça. Então isso direciona a atenção dos cantores, porque esse era um cântico, né, que era entoado ali no templo. Então isso direciona a atenção dos cantores para como Deus pode varrer toda a oposição, né? Tirar toda a oposição da sua presença. Então ele deixa claro essa questão. Ele transformou a rocha em açude, sim, o rochedo fez nascer uma fonte de água. Tá? Então ele pode transformar justamente o açude. Pode fazer do rochedo nascer água, brotar água. Tá? Então ele fala sobre dois eventos aqui do Pentateuco, de Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 20, né? E ambos provavelmente estavam justamente na vista ou na visão do salmista quando ele escreveu, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas, que já fomos para o Salmo 115. Então, desculpem, né? A distração aqui, já fomos para o Salmo 115, que nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima semana, tá? Na terça-feira, ok? Então, ele transformou a rocha em açude, e sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Então, em ambos os casos, o Senhor mostrou seu poder sobre os elementos para cuidar do seu povo, tanto da rocha como do rochedo. O povo de Deus, em sua geração, pôde cantar isso e ter coragem, né, de ver essa manifestação do seu poder e manifestar isso através, então, dos seus cânticos. Tá? Então, o que nós vemos aqui no Salmo 114 é exatamente essa adoração, esse louvor a Deus, que tirou o povo de Israel do Egito e que os conduziu para a terra prometida, os conduziu para um lugar onde eles poderiam ter muita prosperidade e paz. E Deus, então, abençoou, suprindo cada uma das suas necessidades. Tá? Mas esse povo, por diversas vezes, vacilou na sua fé. Será que você está vacilando também na sua fé, na sua caminhada com Deus? Vemos aqui que esse povo, nessa caminhada, vacilou e vacilou bastante. Se isso está acontecendo na sua vida, relembre aqueles momentos especiais em que ele se revelou a você, em que ele o libertou, em que ele realmente revelou a você o seu caráter, e você nunca mais foi o mesmo. Então, procure trazer a sua lembrança, a sua memória, essas questões que trazem também esperança e grande alento e motivação ao coração. Relembre aqueles momentos com gratidão. Peça a Deus em oração que lhe conceda hoje a experiência transformadora
do reavivamento e da reforma na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, onde quer que você esteja. Se você assim proceder, o Deus que converteu a rocha em uma fonte, né, que jorrava água para que o povo pudesse beber, ele vai proporcionar rios de água viva justamente para você. Se você continuar a beber dessa água, você nunca mais terá sede, né? Nunca mais terá sede do que os poços desse mundo têm a oferecer. Porque essa água se tornará em você uma fonte inesgotável, uma fonte que vai refrescar você, e aqueles que estiverem cansados e com sede ao seu redor, todos serão saciados. E você terá a bênção de poder ser o canal pelo qual todos eles serão saciados. Tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, que possamos permanecer firmes nesse propósito de servir ao nosso Deus. Deus esse grandioso e poderoso, que pode fazer muito além daquilo que a gente pede ou do que a gente pensa. Né? Um Deus que pôde transformar, né, justamente a questão do rochedo em fonte de água, né? Pôde fazer jorrar de uma rocha água que pudesse saciar a sede do povo. E tantas outras coisas que ele fez ao longo do tempo para abençoar a vida do povo de Israel. E trazer para você e a mim justamente a esperança de que esse é o mesmo Deus que pode agir na sua e na minha vida nos dias de hoje, nos trazendo todo o alento necessário para podermos viver então de acordo com a sua palavra e a sua vontade, tá bom? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos encerrar aqui nessa manhã, que tenha uma boa sexta-feira na presença do Senhor, e nós retomamos então na terça-feira, tá bom? Não se esqueça, não na segunda, na terça, segunda-feira nós temos aí um feriado, né? Então creio que muitos vão querer descansar até um pouco mais tarde, então nós voltamos na terça-feira, tá? Terça-feira, então, dia 2, nós estaremos juntos aí, lendo o Salmo de número 115, ok? Vamos orar então, encerrando. Que Deus abençoe, e não se esqueça de continuar compartilhando essa mensagem com outras pessoas, dando seu like, seu joinha, para que possamos assim alavancar o canal, fazendo seus comentários. Isso é sempre muito importante, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. Dá-nos um bom restante de sexta-feira, um bom final de semana e feriado na segunda, que em todas as coisas sejamos agradáveis ao Senhor e que possamos sempre trazer à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança e os feitos grandiosos do Senhor na nossa vida, para continuarmos caminhando e servindo ao Senhor com alegria. Orienta-nos, portanto, dirige as nossas vidas, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que todos tenham uma boa, um bom final de semana aí, né, com feriado na segunda-feira, na graça e na paz do Senhor. E terça-feira, então, dia 2, nós retomamos a nossa leitura e reflexão, tá bom? Um forte abraço a vocês e até lá. Tchau, meus queridos. Forte abraço.